Conversar com o Juca Entrevista? Entra aí, ó, nesse endereço www.espn.com.br/Juca Entrevista. Se você quiser ver a qualquer hora do dia ou da noite ou da madrugada a programação dos canais ESPN, o resultado tá ali, ó, o endereço www.espn.com.br/360. E você pensa que o Vanderlei não tem também o endereço dele na internet? Ora, pois, claro que tem. Veja aí, www.vanderleidelima.com.br. E não é o único endereço que ele tem. Embora este endereço aí leve também ao outro endereço. Mas o Vanderlei tem um trabalho, né, que está aí devidamente endereçado. www.ivcl.org.br. Instituto Vanderlei Cordeiro de Lima. É isso que significa o IVCL. O que é o IVCL? O que você está fazendo com o seu instituto? Olha, Juca, é um sonho antigo, né? Eu já tenho um projeto em Campinas, né? Que é o Orcamp. É uma equipe de atletismo e a gente já está aí no mundo do esporte desde 97, no qual eu já fui integrante dessa equipe, né? Da Orcamp. Eu já corri pela Orcamp, já defendi a Orcamp. A Orcamp é situada na cidade de Campinas e a gente tem um trabalho ali com mais de 160 crianças. E a gente trabalha não só com a cidade de Campinas, mas toda a região metropolitana de Campinas, né? É Paulínia, Indaiatuba, é Cosmópolis, é Artur Nogueira, Valinhos. E a gente consegue atender um número até razoável de crianças, né? De acordo com o nosso potencial, né? E também a gente tem a parceria também com a Unicamp, né? Onde que dá um suporte não só físico, né? Que a gente usa a infraestrutura da Unicamp para treinar, mas também está se fazendo um trabalho conjunto com a Unicamp também para desenvolver pesquisa através dos atletas, né? Os atletas acabam sendo parceiros, né? Com os exames, né? Esses exames depois é repassado para os treinadores para que ele possa ter um acompanhamento melhor com aquelas crianças, né? Com os atletas, né? E também ganha-se também a universidade porque está se fazendo uma pesquisa e depois essa pesquisa vai ser muito importante também para a própria universidade, né? E aí depois lançar livro, lançar os projetos para desenvolver o esporte, não só no trabalho do projeto lá da Orcamp, mas também a nível de Brasil, né? Conhecer realmente o esporte através também da medicina, né? Não é focado apenas em atletismo? Ou é? Não, o foco da Orcamp é o atletismo, né? É porque a gente consegue atingir uma camada, aquela camada mais inferior da sociedade, né? Tá. Então eu vejo assim... O atletismo é um esporte para gente pobre, né? É um esporte Vanderlei? mais democrático, Isso. né? É um esporte que está acessível a cada ser humano. Tá. Basta que você tenha aptidão ou vontade de fazer o esporte, você colocar um tênis, um short e uma camiseta. Até descalço você pode começar a praticar a corrida, né? Então, através desse projeto aí da equipe Orcamp, é que a gente teve esse sonho e essa ideia de fazer o Instituto Vanderlei Cordeiro de Lima. E aí a gente consegue atender um número maior de crianças, né? É um projeto que a gente já formatou desde o ano passado, está lá em Brasília, no Ministério, e a gente está também pleiteando também a lei de incentivo fiscal para que a gente possa poder contar, né, com os parceiros para ter aquela dedução dos impostos, né? E com isso a gente atender um número maior de crianças, né? Eu vejo assim, eu quero buscar oportunidade essa que eu não tive no início da minha carreira. Tá. Aliás, eu quero falar um pouco disso. Você falou que dá para ser atleta até começando a correr descalço. Você começou a correr descalço? Na verdade, quando eu comecei a correr, eu corri com um tênis emprestado. Então eu fui disputar uns jogos escolares e naquela ocasião eu não tinha... Com quantos anos, Vanderlei? Eu tinha 16 anos. Tá. Eu não tinha um tênis para correr. E aí um amigo meu, ele jogava futebol de salão, ele tinha um tênis que ele jogava futebol de salão e emprestou para mim. E o tênis ainda abria na frente, né? Eu falava, esse tênis está com fome, né? Mas assim mesmo, usei, foi super importante para mim ter usado aquele calçado para que eu pudesse realmente conhecer aquele esporte, né? Porque até então nem sabia o que era correr. Tá. Mas foi uma grande oportunidade, foi com tênis emprestado. Eu acho que foi o primeiro passo para chegar onde eu cheguei. Você obteve algum resultado digno de nota?
Não, eu, na verdade, como... Nessa primeira corrida, não? Não, nessa primeira corrida tinha medalha para os 20 primeiros, eu fui 24º. Tá. Mas ficou aquele sonho de ganhar a minha primeira medalha. Então eu fui à busca de ganhar a minha primeira medalha depois. Vanderlei, conta para o fã do esporte, aliás, como é que você ganhou a sua primeira maratona em Lyon, não foi isso? Na França? Não, em Reims. Em Reims, na França. Reims, na isso, França. Isso. Na verdade, eu estava fazendo uma temporada de corridas na França, né? Eu estava sendo agenciado por um português. E aí, na última semana, para vir embora, aí surgiu a oportunidade de ser coelho numa maratona. Que era ser coelho? Ser coelho. Vamos lembrar isso, explica para quem. Coelho é o atleta que corre 20 ou 30 quilômetros da maratona, que a maratona é 42, 195 metros, né? Mas ele tem o papel de dar o ritmo da prova, né? É o atleta que vai se sacrificar para que o outro venha lá e faça o resultado. E aí me contrataram para ser coelho, correr 20 quilômetros. E aí tinha um outro coelho que ia correr até o 30 quilômetros. E aí tudo bem, como eu já estava vindo embora, falei, 20 quilômetros eu aguento correr, né? Porque até então eu estava treinando para provas no máximo até meia maratona, né? Que é o 21 quilômetros e 97 metros. Aí aceitei o papel, fui. Só um parênteses. Aí, claro, te pagaram para fazer o papel de coelho. Isso. O que era esse pagamento? Dá uma ideia de... Você lembra, assim, de dimensão de valor? O atleta tipo assim, para ser coelho, nessas maratonas que são pequenas, às vezes recebe lá $500. $500, $1.000. Tá bom. Para correr 20 quilômetros. Ok, tá. Então você foi correr. Exatamente. Aí o cara me contratou para correr 20 quilômetros. Tá. Mas o coelho, as provas ficam abertas. Se o coelho quiser correr mais que 20 quilômetros, aí é a vontade dele. Mas normalmente o atleta que corre na ponta, ditando o ritmo, ele acaba se sacrificando a corrida dele. Claro. Então o desgaste físico e mental não se compara com quem está correndo atrás. Por isso que nem sempre aqueles atletas que saem correndo na frente vencem a corrida. Claro. Porque quem corre na frente, o desgaste físico é diferente. Isso. Então saiu a maratona, corri e tal, passou 15 quilômetros, sentindo bem. Chegou no 20, falei, poxa, eu parar aqui no 20, acho que eu vou até o 22. No 22 quilômetros dava na frente do hotel. Tá. Falei, eu vou até o 22. Aí sentindo bem, falei, não, eu vou até o 25. Aí depois falei, não, vou até o 30, quando o outro coelho parar, eu volto com ele. Vai ter um carro lá para nos apanhar e a gente volta para o hotel. Quando estava no 20 quilômetros e meio, 29,5, aí o cara que a gente estava sendo atleta, era um canadense, né, o Peter Fonseca, começou a ficar para trás. E aí chegando no quilômetro 30, o Vicente Rousseau, que era um atleta belga, muito bom na ocasião, tinha 2 horas, 7 minutos, mas era o coelho também, né? Ele parou. Aí no quilômetro 30 eu olhei para trás, o cara já está uns 50 metros para trás. Aí aquela motivação, aquela empolgação tomou conta de mim. Falei, não, vou até o 35 agora, né? Chegando em 35, eu olhava para trás, já não estava vendo mais o cara. Falei, eu vou até o 40 agora. Daí fui até o 40, fui até o 42, 195 e acabei vencendo a prova. Que maravilha. E aí foi uma grata surpresa para mim. E aí vai eu ligar para o meu treinador falar que eu tinha corrido a maratona. Até então a gente não tinha programado isso para fazer. E eu tinha certeza que o Ricardo ia brigar comigo. O Ricardo D'Angelo é o meu treinador, que né? está com você no Instituto também. Exatamente. Aí eu falei, puxa, como que eu vou dar essa notícia pro Ricardo? Ricardo, desculpa, mas eu ganhei. Aí eu liguei. Saí dos nossos esquemas. Eu falei, Ricardo, tem uma notícia boa para te dar e outra ruim. Falou, ele já ficou preocupado. Ô, Vanderlei, fala, o que foi? A boa. Eu vou dar logo a boa. A boa é que eu ganhei uma maratona aqui. E ele falou, e a ruim? E a ruim é que eu não tinha falado nada para você. Ele falou, não. Ele falou, mas tudo bem. Aí depois, contando a história, semana passada, a gente estava participando de um bate-papo, né? Ele falou assim, eu dei uma dura no Vanderlei no telefone, mas depois que eu desliguei, eu comemorei. Claro, evidente. Mas foi uma grata surpresa, foi aí que eu descobri, né, essa vocação para fazer as provas. E você nunca mais foi coelho na vida? Não, aí depois nunca mais fui coelho. É evidente, virou Vanderlei Cordeiro de Lima, essa figuraça com quem eu continuo a conversar no próximo bloco. Até já. Estou conversando com o nosso medalhista de bronze nas
Olimpíadas de Atenas, Vanderlei Cordeiro de Lima, que é um caso absolutamente cristalino, você pode dizer, é uma coisa que você ouve como chavão, né, na vida do esporte. Ah, esta medalha de prata, mas valeu como se fosse ouro. Ah, ganhei uma medalha de bronze, mas é como se fosse ouro. E é muito legal, porque é isso mesmo, ganhar uma medalha de bronze, ganhar uma medalha de prata, é ganhar, e ainda mais numa Olimpíada, ser o segundo melhor de uma Olimpíada, o terceiro, o quinto, o oitavo. Opa! É coisa para chuchu, pensa o mundo inteiro, né? Mas a medalha de bronze do Vanderlei, ela é de ouro. Mesmo, de fato, sem dúvida. Aliás, houve quem quisesse materializar isso num gesto belíssimo, num programa de televisão. O Emanuel, da dupla campeã olímpica de vôlei de praia do Brasil, que deu a medalha de ouro para o Vanderlei. Veja que gesto. Está bem guardada a medalha? Não, né, Vanderlei? Não está, né, Vanderlei? Não tá. Você não aceitou, né, Vanderlei? Não me pertence, né? Eu vejo assim, você tem uma história, você tem uma busca, você tem uma luta, você tem um sonho. Então, o seu sonho é chegar lá, naquela meta, né? Eu acho que é difícil você aceitar, né? Não tem como aceitar. Aquela medalha pertence a ele. Foi uma luta, foi um sonho dele, quantos anos não treinou para se buscar aquele resultado, né? Então, acho que eu não posso merecer uma coisa que não é minha, entendeu? Eu acho que eu sou super feliz e contente com tudo que eu tenho, você entendeu? E mesmo nessa situação, eu acho que não era conduta minha de aceitar. Eu acho que eu não seria digno, né, de estar aceitando aquela medalha de ouro, porque realmente eu sei dizer para você o que é difícil você lutar para se chegar ao objetivo de uma conquista olímpica. Então eu passei por isso, eu vivi isso. Então eu sei valorizar essa circunstância, né? Então, porque realmente a história do Manuel, ela mais ou menos ela acompanha a minha. Essa busca do Emanuel vem de 96, de Atlanta, se passou depois para o Sydney e depois a Atenas. Então, a gente tinha os mesmos sonhos, entendeu? Essa busca constante, tanto da minha parte quanto da dele, a gente acabou chegando praticamente quase junto lá, né? Então, acho que isso é mérito nosso, né? Se é mérito nosso, de cada um, não tem por que você tirar o mérito daquela pessoa, né? Então, eu pensei assim, eu agi dessa forma. Eu vou te dizer uma coisa, Vanderlei, aquela cena é das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida, dos dois lados. Para mim, passa como se você tivesse a medalha. E tão mais forte, exatamente porque a medalha continua com ele. Entendeu? Eu sei que não é exatamente uma imagem simples de passar. Mas o que eu quero dizer é isso. Quer dizer, alguém que ganhou uma medalha de ouro tem o desprendimento, a generosidade de dizer, ó, aqui, meu, essa medalha você merece mais do que eu. E ele recebe, porque ele recebeu uma medalha. Ele sabe aquela medalha, na hora que ele quiser, dizer, Manuel, aquela medalha que você me deu, não me dá aqui, eu quero levá-la para casa. É dele. E ele diz, não, peraí, essa medalha fica com você. Muito obrigado. São 2 medalhistas de ouro. Mas mais do que 2 medalhistas de ouro, né, Vanderlei? São 2 pessoas capazes de serem maiores do que a própria grandeza, maiores do que a própria generosidade. Isso é raro, né? É verdade. E naquela ocasião, eu nem sabia que o Emanuel estava ligado nisso, né? ia participar do programa. Tá? Okay. Para mim foi uma grande surpresa, né, de estar ali com ele naquela oportunidade. E vocês deviam se conhecer pouco? Na verdade, o contato que eu tive com o Emanuel realmente só foi na Olimpíada, né? Pois é, claro. E o Emanuel é engraçado, ele é paranaense também, né? Só que ele é da capital e eu sou do interior. Tá. E a gente, assim, eu conhecia da história dele, da busca dele, da luta, porque a gente acompanha o esporte, você vive ele disputando os campeonatos, de vôlei de praia e tudo. Mas, pessoalmente, eu vim conhecê-lo na Olimpíada. E aí ele contou a história dele, falou, não, Vanderlei, eu sou paranaense também e tal. E aí você começa a criar uma afinidade com a pessoa, essa proximidade, né? Mas é aquilo que eu te disse antes.
o espírito olímpico está dentro de cada um Isso. de nós. Isso. Cabe a cada um de nós se manifestar. E ele teve essa conduta, naquele momento, de demonstrar que realmente aquele espírito olímpico estava dentro dele e estava ali, se manifestando daquela maneira. Eu acho que, com isso, você se torna assim, uma pessoa com muita grandeza. Eu acho que não só como vencedor, mas também com atitude. E você acaba passando isso adiante. Eu acho que nós somos pessoas que a gente sempre está dando bom exemplo. Dando o bom exemplo de ser campeão e também dá o bom exemplo também de ser e de estar na vida. Agora, para que você em casa, se é que você não sabe, não fique achando também, puxa vida, mas era tão legal se o Vanderlei tivesse uma medalha de ouro. O Vanderlei não tem uma, não. Por exemplo, o Vanderlei tem 2 de ouro. É bicampeão pan-americano. O Winnipeg e Santo Domingo? Exatamente. Não é isso? Winnipeg, Canadá 99, e República Dominicana. 2003. Isso, em seguida, né? Foi em 99 e 2003. Com feras, né? Porque aí na área da maratona vem o que é melhor das Américas disputar, né? Exatamente. Não é como em outros esportes. Não, ali é selecionado os melhores atletas Isso. de cada país, né? Do continente americano, né? E ali se disputa aquela briga acirrada, né? Para ver quem é campeão pan-americano, né? E o difícil é que até o Winnipeg não foi tanto, né? Mas as condições climáticas de Santo Domingo, foram as piores para se correr uma maratona. E eu sempre falo, acho que a maratona mais difícil que eu corri até hoje foi a dos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo. Porque ali largou-se a maratona às 6h30 da manhã, já estava 35 graus. A umidade relativa do ar estava beirando 100%. Naquelas condições, para se correr uma maratona, é muito desgastante. E realmente, nos 36 até o 42, 195 metros, eu fui na garra e determinação, porque fisicamente eu já não tinha mais nada. Eu lembro até que depois que eu passei a linha de chegada, eu caí no chão, tentei levantar e não conseguia, porque realmente estava... Não controlava mais seus movimentos. Não controlava, estava exausto mesmo, não tinha mais nada. Mas, com certeza, foi a vitória mais de garra. Vanderlei, você nunca teve gordura, né? E estou vendo que você continua, apesar de ter abandonado, enfim, né? Parado com maratonas, se despedido na São Silvestre, como o Brasil todo viu, que você continua magrinho. Num esforço desse em Santo Domingo, você se lembra quantos quilos você deixou na maratona? É que na maratona, naquela condição que o clima estava, você começa a desidratar. Desidrata, né? Quer dizer, mais do que perder... Na verdade, a perda de peso do atleta é a perda de líquido, né? Tá. Então, você chega a perder 3 quilos, 3,5 kg. Tá. Eu acho que naquela ocasião eu devo ter perdido ali uns 3 quilos. Agora, me fale uma coisa. Para o maratonista, é pior a maratona sob umidade, como em Santo Domingo, do que num tempo seco, A secura não é pior do que a umidade para o maratonista? Não, a umidade eu acho que é pior, você acaba tendo mais consequências, né? No decorrer da prova. Agora, a parte, quando a umidade está muito baixa, você tem um trabalho de hidratação, né? Durante a prova, né? A cada 5 km você tem uns postos de hidratação, você ainda consegue recompor, né, aquele líquido que você está perdendo, né? Agora, na umidade, a perda é excessiva, né? Além do que... O que você consome vai imediatamente. Normalmente, quando a umidade está alta, geralmente também a temperatura está alta também, né? Então, você tem uma perda muito grande de líquido, né? E agora, quando a umidade está baixa, né, quando está mais seco, é mais... Eu pelo menos, né, na minha opinião, é mais fácil se correr a maratona. Eu sei que você em casa está falando, puxa, mas o Juca falou com o Vanderlei, da mãe dele, dos 7 irmãos e tal. Mas e o Vanderlei? O Vanderlei tem filhos? Tem. 2 meninas. Vamos falar delas daqui a pouco, até já. Cordeiro de Lima levei uma bronca aqui no intervalo. Senhor Juca, é o seguinte, não parei completamente não, meu. Tô treinando. Quer dizer, me obriga a perguntar, desse jeitinho paranaense, que mais parece mineiro que você é, tô treinando aqui, tô treinando ali,
estou ali em Reims, estou saindo, feito coelho, vou correr 20, dá 25, chegou até 30, 35, vou até 40. E ganhou a maratona. Não será uma grande surpresa se a gente, quando estiver pertinho ali de começar as Olimpíadas em Londres, o Vanderlei aparecer e falar assim, olha, eu estou tão bem que até vou. Podemos sonhar com isso? Não. Não chega tanto. Não, né? não chega tanto, não. Eu encerrei minha carreira, o ciclo profissional, né? Eu, ano passado, vivi um ano bastante difícil da minha vida como atleta, né? Passei praticamente 5 meses sem poder treinar. Você não sabe o que isso representa para mim. Eu imagino. Então, foram meses de muita agonia, de angústia, de não poder fazer aquilo que eu mais gosto, que é correr. Eu imagino. Então, eu terminei um ciclo de atleta profissional, mas continuo treinando, fazendo aquilo que eu mais gosto, que é correr. Corrida é minha vida, então eu não posso parar de viver. E assim, vou continuar correndo, vou participar das corridas, mas o meu ciclo de atleta profissional de seleção já está encerrado. Vamos falar um pouquinho, antes de falar das meninas, vamos falar da Caixa, vamos falar da Nike, vamos falar do Grupo Pão de Açúcar, da BMF, Bolsa Mercantil de Futuros, que são os seus parceiros. São parceiros também no Instituto? Exatamente, são parceiros também no Instituto. Foi até bom você frisar esse assunto aqui, dessa parceria que eu tenho com esses patrocinadores. E o São Caetano, né, que eu não falei. Porque eu vejo assim, são parceiros, né? Eu acho que ninguém chega ao sucesso por acaso. E se você não tiver uma equipe dando suporte para você, principalmente no esporte individual, né? Ainda mais se tratando de atletismo, né? Eu vejo assim, é uma parceria que a gente está aí há mais de 15 anos. Eu acho que esse sucesso do Vanderlei, essa conquista do Vanderlei, principalmente da Olimpíada, não foi por acaso. Foi fruto de muito planejamento, que graças a Deus esses patrocinadores me deram a oportunidade para que eu pudesse realmente, ao longo desse período, se preparar para aquela ocasião. Então eu sou muito grato, eu sempre falo, eu acho que eu não cheguei lá, chegamos. Porque foi eles que me acreditaram, né? Deram a oportunidade para que eu pudesse chegar lá e demonstrar meu potencial. Então, sem a ajuda desses patrocinadores, com certeza o caminho seria muito mais difícil. Talvez não teria chegado lá, né? Então, foram eles que me deram condição para que eu pudesse me preparar e chegar à conquista de uma medalha olímpica, né? Então, essa medalha olímpica que eu tenho, eu acho que não só a medalha olímpica, mas também a Barão Pierre de Coubertin, eu acho que não pertence só a mim. Pertence a toda essa equipe, todas essas pessoas que fazem parte dessa equipe, né? Então, devo muito ao sucesso, principalmente a pessoa que estão à frente desses patrocinadores, né? Por acreditarem em mim, principalmente ao Ricardo, meu treinador, né? E todas as pessoas que fizeram parte da minha vida ao decorrer da minha trajetória, né? O primeiro treinador, que infelizmente não se encontra hoje entre nós, né? Que é o Arnei César Moreira. O Zé Jorge, que é um grande amigo meu lá de Maringá, que deu oportunidade para mim treinar, mesmo não sendo treinador, mas me treinou, passou aquela fase. O professor, o português, que foi o grande professor que deu oportunidade para mim ser campeão e recordista paranaense na atualidade que eu passei por Maringá. O professor Humberto também, que na época quando eu vim do Paraná para São Paulo, que eu vim compor a equipe da Eletropaulo, que foi treinador meu também. Então, essas pessoas que fizeram parte da minha vida e da minha carreira, que me trouxeram ao sucesso da minha carreira, né? Então, e a minha família, que com certeza me apoiou a todos os momentos, principalmente aqueles momentos mais difíceis, né? Que estava ali me apoiando, dando força. Você é casado há quantos anos? Eu estou casado já há 18 anos. 18 anos. Eu separei uma época, né? Mas aí voltei a morar com a minha família. Sei. Eu acho que filho é tudo pra gente, né? Eu acho que a partir do momento que você passa a ter uma família, passa a ter filho, você não vive mais para você. Você vive para os seus filhos, né? É o que eu sou hoje. Você tem duas meninas. Tem duas moças, né? É a Tainá, que tem 14 anos, né? E a Anne Caroline, que tem 17 anos, né? Então são moças hoje, né?
Então eu vivo para elas, tudo que eu faço é pensando nelas, né? Então eu acho que é importante você ter família. Você me disse que elas estão estudando, que o foco delas tem que ser mesmo a escola, né? Que a Tainá é mais chegada a esporte, está jogando muito bem handball e se destaca quando participa de prova de atletismo na escola. Escola pública ou escola particular? Hoje, graças a Deus, eu consigo Tá. colocar minhas filhas numa escola particular, né? Tá. Então, eu vejo assim, eu sempre falo, dá oportunidade para quem está na minha frente, oportunidade que eu não tive Claro. quando criança, né? Uhum. Hoje, graças a Deus, eu estou tendo essa oportunidade de dar uma escola particular para minhas filhas, né? E a minha preocupação hoje é que elas possam se estudar e ter uma formação. Preocupação que os meus pais tiveram comigo, né? Mesmo não tendo condição naquela época, mas tinha essa preocupação. E isso eu quero levar adiante também com meus filhos. E a preocupação nossa é que todos os brasileiros possam ter seus filhos em escolas públicas e não em escolas particulares, né, Vanderlei? É complicado, né? A situação hoje da escola pública, né? É difícil. Algumas situações às vezes, você acaba tendo o privilégio de ter uma boa escola pública, né? Mas se você for olhar no contexto geral, a gente é carente, né, de uma boa escola pública, né, para ter uma boa formação, né, infelizmente, né, mas a gente quer batalhar para que realmente isso venha a mudar, né, mas não pode demorar muito, né, porque a gente precisa ter uma formação. Você já teve oportunidade de ter uma conversa assim, mais tete a tete, só vocês dois, você e o presidente Lula, não? Porque vocês têm uma porção de coisas que são comuns, né? Como história de vida, de infância, do que passaram. Vocês já tiveram essa chance de conversar um com o outro, assim, de paranaense para nordestino, não? Não. Você falando de paranaense para nordestino, né? Meus pais são nordestinos, né? Sim, você Meu falou. pai é paraibano e minha mãe é pernambucana. Isso. E aí nasceu um paranaense, né? Uhum. Mas as minhas origens são tudo nordestinas, né? Tá. Mas eu vejo assim, eu nunca tive essa oportunidade, né, de ter uma conversa com o presidente Lula. E eu acho que até é difícil também, né? Eu não me vejo com... Pois eu, se fosse ele, te chamaria para conversar. Ah, sem dúvida nenhuma. Eu te chamaria para conversar. Então, Para aprender um pouco, algumas coisas. Eu tenho muita oportunidade, e às vezes, de estar com o ministro do esporte, né? Uhum. Orlando Silva. Uhum. Mas, ô Juca, eu não posso reclamar do presidente Lula. Eu acho que foi um dos presidentes que mais contribuiu para o esporte. Uhum. É claro que o esporte se espera muito mais, né? Em comparação aos outros países, ainda é pouco. Uhum. Mas foi um presidente que mais contribuiu para que o esporte pudesse ter mais recursos. Sem dúvida, em nenhum governo, aquela frase que o presidente Lula gosta de dizer, jamais, nunca antes nesse país, no caso do esporte, nunca se deu tanto recurso para o esporte como no governo Lula. Eu acho que todos os esportistas, tem que agradecer o presidente por tudo que fez e ainda está fazendo, né? E o ministro também, Orlando Silva, também, pelo papel que está fazendo também, juntamente com o governo, de trazer também a infraestrutura, né? Hoje a gente está tendo a possibilidade de ter mais pistas sintéticas, está se buscando mais construção de Vila Olímpica em determinados pontos do país. Isso é importante para a gente fomentar o esporte cada vez mais, para realmente tornar o Brasil uma potência no esporte, né? Então a gente está tendo essa contribuição e essa visão, não só do presidente, mas também do ministro, né? Então a gente só tem que agradecer, né? É claro que se a gente tivesse a oportunidade de interagir um pouco mais